Olá, hoje nós vamos trazer aqui para o programa reflexões muito importantes, que é sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Estou aqui com 3 mulheres fortes que vão conversar, elas vão conversar conosco e vai trazer muitas respostas sobre a situação da mulher negra na atualidade. Para fazer uma conexão já na entrada do programa, vou falar para vocês que o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha foi instituído pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e teve origem durante o primeiro encontro dessas mulheres, realizado em Santo Domingo, na República Dominicana. Ainda fazendo essa conexão, isso aconteceu em 1992, e esse evento ele reuniu mais de 300 representantes de 32 países para compartilhar as suas vivências. É isso que nós faremos aqui hoje também. Elas denunciaram as opressões, debateram soluções para a luta contra o racismo e o machismo. No Brasil, o dia é reconhecido pela Lei 12.987, né, como eu falei, em 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. O racismo é classificado como crime pela Lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023. Esse crime pode dar a pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. E olha, veja bem, não há possibilidade de fiança. É um crime considerado imprescritível. Hoje eu estou aqui, então, com essas mulheres, como eu disse, vou apresentar, estou aqui com a Madalena, a nossa conhecida, né, nacionalmente, internacionalmente, a Madá, que mora em Uberaba, é a Madalena Gordiano. Estamos com a Elizabeth, também filha da tia Luzia, Elizabeth Cardoso, e com a Isoleta Adão. A Isoleta é odontóloga, participante ativamente, uma ativista dessas causas da mulher negra. A Elizabeth também. Elizabeth hoje está aqui representando a tia Luzia, e a gente fala com muito pesar, porque a tia Luzia faleceu dia 5 de julho, né, Beth? Certo. Agora, assim, há poucos dias, então ela representa a mãe também. Nós vamos começar então, Isoleta, você é militante desde a sua infância. Como que você vê a situação hoje de políticas públicas? Como é que está esse avanço para a mulher negra no Brasil, no mundo, em Uberaba? Quase não andou. Estamos ainda praticamente como se estivéssemos há 30 anos atrás. Quando você citou a lei, que é crime inafiançável, isso é só no papel mesmo, porque a gente vê que na prática não é assim, né? Porque geralmente esses crimes raciais são praticados por brancos, às vezes brancos que têm uma posição social melhor, e a gente não vê realmente ninguém cumprindo pena. Então, infelizmente, esta lei, hoje, para nós, é no papel. E se a gente for pensar, então, a situação da mulher negra é muito difícil, porque elas são a minoria em empresas, em poder público, não que não tenha mulheres capacitadas, existe. Porque a mulher negra, ela ainda tem um diferencial, porque geralmente, principalmente nas comunidades, tipo, menos favorecida, é ela que carrega a casa. Geralmente, a mulher negra, a maioria, ela é sozinha, ela não tem, assim, um companheiro que possa... Então, ela é ali o exponencial. Ela é mãe, ela cuida dos netos, ela abraça a família. A Beth está aqui, ela pode comprovar isso, né? A tia Luzia foi um expoente que ela cuidou desses filhos, cuidou desses netos. Então, hoje, nós não avançamos. Isoleta, então, quando a lei traz, eu até falei aqui de comemorar, não é uma comemoração, né? Não é uma comemoração. Um marco para repensar todo esse processo aí que está muito lento. Exatamente, porque a gente, aqui, você vê aqui em Uberaba alguma
mulher negra em algum poder público assim de exponencial, não, em alguma multinacional. Aquela primeira mulher negra juíza que ela conseguiu lá no Pará, se a gente ouvir a fala dela, a gente fala, nós não caminhamos, porque ela ainda chega e as pessoas não a tratam devidamente, por ela ser primeiro mulher e depois por ela ser mulher negra. Quero dar boas-vindas para vocês, viu? Eu vou aqui falar um pouquinho, então, Beth, da tia Luzia. A tia Luzia teve 9 filhos, tinha 34 netos, correto, 44 bisnetos e 5 tataranetos. Ela faleceu este ano, como eu falei, no dia 5 de julho, era muito atuante e herdou da mãe, né, da sua avó, toda essa herança cultural ali em defesa das suas crenças. Foi muito atuante na Folia de Reis, é da família Mapuaba, né, e a tenda de Umbanda Nossa Senhora do Rosário. Também foi dirigente do Terno de Congado, Minas, Brasil, verde e amarelo. E ele foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura e é patrimônio imaterial na cidade também. Fundadora da Escola de Samba Rosas de Ouro de Uberaba, a tia Luzia também levantou a festa Nossa Senhora do Rosário, que acontece no mês de outubro, e organizou por muitos anos os festejos de 13 de maio aqui em Uberaba. Elizabeth Cardoso Nascimento é assistente social, também já ocupou cargos em defesa da mulher, da cultura, da mulher, da cultura da mulher negra, né? E atualmente você preside a Casa Nossa Senhora do Rosário, onde você era vice-presidente. Isso. Né? Hoje, né, eu estou automaticamente como presidente da casa, porque a minha mãe era presidente e eu era vice. E a gente fazia esse trabalho em conjunto. E agora, quando a Isoleta fala em relação à mulher, que a mulher que tem um diferencial, que a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da família, ela falando, eu lembrei, me veio um filme, isso era minha mãe. A minha mãe era essa mulher. Minha mãe era essa mulher guerreira, minha mãe era essa mulher batalhadora, essa mulher que cuidava da família, cuidou de 9 filhos sozinha, que quando meu pai veio a falecer eu tinha 9 anos, e minha mãe ficou na luta, trabalhando numa casa como doméstica, e para tratar desses 9 filhos, para acabar de criar esses 9 filhos, ela trabalhou durante 33 anos numa mesma família. Nessa época não existia carteira assinada, né? Mas a patroa dela reconhecia todo o seu trabalho. Ela pagava férias, né? Ela ajudava no sustento da nossa família e como recompensa ela comprou uma casa, deu para minha mãe, é onde é a casa da minha mãe hoje, é onde minha mãe residiu, né? A partir daquele momento eu tinha 9 anos de idade quando ela deu essa casa para minha mãe, e é onde a casa que a minha mãe faleceu. É a casa que a gente fala, que eu falo que ali é nosso quilombo. Ali acontece tudo que a minha mãe deixou e a gente pretende continuar com esse legado, né? Que a minha mãe deixou ali a Casa da Fraternidade, a Nossa Senhora do Rosário, ali tem a Folia de Reis, ali acontece a nossa congada, ali todo ano sai o cortejo da festa de Nossa Senhora do Rosário. Então é tudo isso. Minha mãe era essa guerreira, que a gente pode dizer que não, por mais humilde que ela fosse, por mais dificuldade que a mulher tinha, a minha mãe não abaixava a cabeça, a minha mãe ia à luta e conseguiu vencer, né? E chegou aonde chegou. Nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho, mas agora você me trouxe aqui o encaminhamento para Madá, porque é praticamente a contramão. Você falou aí da família que a sua mãe teve, que reconheceu todo o trabalho dela, né? Valorizou, e com a Madá foi uma situação de condições análogas à escravidão, né? Era como se fosse escrava. Você viveu 38 anos com uma família e você só saiu de lá porque foi resgatada.
Fui pelo Ministério do Trabalho e pela Polícia Federal, né, Foi, Madá? foi. Como é que foi isso, hein? Você trabalhou lá desde os 8 anos de idade, né? Foi. Nunca estudou? Nunca estudei. Isso foi aqui em Minas Gerais, em Patos de Minas. Foi. Como é que foi? Como que você foi para lá? Como que você parou dentro dessa casa? Eu fui lá pedir pão, minha madrinha. Aí ela me chamou para morar com ela, eu fui lá, morei. Aí eu não... Ela era sua madrinha? Ela é minha madrinha de batismo. Ela me chamou para morar com ela. Aí eu fui. Aí eu achei que eu ia morar mesmo, ficar lá, não ia fazer nada. Acabou que eu não ia estudar. Eu nem comecei a estudar só um pouquinho. Aí ela me tirou da escola. Falou que eu já estava mocinha. E aí o que você fazia lá, dentro da casa? Aí eu passava roupa, ia arrumava casa e arrumava a cozinha e lavava banheiro. A história da Madalena já foi muito divulgada e nós temos aqui as informações que, segundo o que foi apurado já e divulgado pela mídia, ela está reforçando aqui, não terminou os estudos, parou de estudar, muito menina ainda, morava na casa deles, né, morava na casa dos patrões, não tinha registro em carteira, não recebia salário pelo seu trabalho. Não. E também não tinha descanso, você trabalhava de domingo a domingo? Domingo a domingo, não tinha hora para nada. E como que era o quarto que você morava? Diz que era um quarto muito pequeno, né? O seu quarto? Lá no Patos de Minas era pequeno, não tinha janela e não tinha um ventilador e o armário era colocar vassoura, pano de passar na casa, balde. Isso era dentro do seu quarto? Dentro do meu quarto. Eu tinha que colocar roupa junto com eles, no material de limpeza. Nós temos também essa revelação aqui, ó, de 3.190 trabalhadores foi resgatado de condições análogas à escravidão no Brasil em 2023. É um número muito alto, né? Essa é uma divulgação do Ministério do Trabalho e do Emprego. O número de resgates é o maior dos últimos 14 anos. Ao longo de 2023, foram fiscalizados 598 estabelecimentos urbanos e rurais. E, além de resgate, essas ações possibilitaram o pagamento também de verbas indenizatórias. Ô, Madá, como que você foi descoberta lá para ser resgatada? Como é que a notícia saiu? Eu escrevi um papelzinho debaixo da porta, pedindo sabonete, pedindo papel higiênico, coisa de higiênico que eu não tinha. Você pôs debaixo de qual porta? Porta da minha vizinha. Aí ela leu? Ela leu, aí a professora Madalena não pode ter uma coisa dessa, não. Ela ganha tão bem, por que ela está pedindo? Aí ela foi lá ver o que era? Ela viu e leu e denunciou. Por que ela achava que você ganhava tão bem? Elas achavam que eles te pagavam? Ela achava que eles me pagavam, porque eu tinha casado, então eu estava recebendo a pensão do meu marido, eles não me davam tanto que eu podia. Não tinha cartão, não tinha nada na mão. Madá, então você foi casada. Eles Foi. casaram você com um parente deles? Com parente da mulher. Parente da mulher, da patroa. Tio da mulher. Não falo patroa, não gosto. Muito bem. Muito bem. Parente da mulher, né? Que te escravizava. Isso mesmo. Aí casou, mas você não recebia o dinheiro? Não recebia. Recebia pouco, mas não tanto. Você ainda é casada? Não, sou viúva. E você convivia com ele? Você via ele? Eu via ele só um pouquinho, ia lá, eles me levavam, mas não chegava perto dele. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, nem Não. sabia que estava casada, pelo Nem jeito? sabia. Eu nem me conhecia. Nem te conhecia? Nem conversava, nem nada. Então usaram o seu documento só para casar, Só para pra receber casar. dinheiro? É, isso mesmo. Como que eles te controlavam lá? Como que você não saía, não ia para festa, não ia...
Não tinha amigas? Eu ia, mas só que ela, quando eu ia, eu chegava em casa, ela achava ruim. Eu não podia ir sair. Ela achava ruim comigo, brigava, fechava a porta, trancava a porta de madrugada para mim não entrar. Te deixava na rua? Deixava na rua. Abria e depois ficava nervosa. Madalena, hoje você é livre? Hoje sou livre. Aí você mudou para Uberaba? Mudei para Uberaba, estou participando das missas agora, estou passeando, fui para o Rio de Janeiro, esse mês agora de julho. Foi conhecer a cidade? Fui conhecer a cidade, andei de barca. Conheceu o mar? Conheci o mar. Já foi em Brasília também? Água salgada. Água salgada, né? É. Você gostou? Gostei. Achou bonito? Achei lindo. Andei de metrô. Coisa que você nem imaginava como era, Madalena? Não, imaginava não. Primeira vez que eu fui no Rio. Você foi em Brasília também? Fui em Brasília também. Em Paraty, sabe como é que chama? É, em Paraty é no Rio. É. Me falaram que você era muito caladinha, que agora que você está aprendendo, depois da sua liberdade, que você está comunicando melhor. Você era muito calada? Eu era muito calada, não podia falar nada com ninguém, né? Entrava, saía sem falar. Ia para a igreja chorando. Depois, de tristeza, né? Eu sabia que eu estava entrando um negócio no meu coração. E a sua família, onde que estava a sua família? Estão lá em São Miguel do Anta. Eu não fui lá até hoje visitar, mas eu vou lá. Eles sabiam como é que estava a sua situação? Sabia, mas não podia fazer nada, né? Não podia fazer. Madá, o que você acha assim, que te dava força para você suportar assim, 38 anos, né, nessa situação? O que te dava força? Era fé? Era fé. Tinha muita fé. Fé em quem? Em Deus. Em Deus, você rezava? Rezava muito. Você achava que isso uma hora ia acabar? Achava. E hoje você olha lá para trás, pensa como que foi a sua vida, o que é que você sente? Sinto livre, melhor, eu estou mais dentro de casa, abro minha porta, não tem ninguém me enchendo o saco. Tranquilo. Você anda sozinha aqui pela cidade? Ando. Por Uberaba? Ando. Foi em Uberlândia? Foi. Tem homenagem lá para você? Tem homenagem lá na casa lá, do apoio lá, chama Madá. Casa de Apoio a Mulheres? A mulheres negras. Que para recolher as pessoas que estão precisando, colocar lá dentro da casa da Madá. Para apoiar? Apoiar. Madá, você ficou famosa, né? A Muito. sua tristeza... Fiquei muito famosa. Até hoje eu sou. O povo para comigo, todo lado. E eu, Madalena, até as criancinhas perguntam, eu sei que é famosa, eu fico te seguindo, eu acho tão bonitinho. E é bonito, né? É. Porque você sobreviveu, né? Sobreviveu assim, com dignidade. E hoje é um exemplo, né? Eu sou exemplo de todos os negros que podem me acompanhar e eu estou com elas. E é aqui que você continua indo para a igreja, continua com a sua fé? Continuo, mesma coisa. E o que você acha que você ensina para essas mulheres serem livres também? O que você está ensinando para elas? Ter fé, ter garra? Ter fé e ter garra na fé delas, na caridade, que elas vão longe, igual eu fui. Muito bem, Madá. É um exemplo, não é isso, Isoleta? Muito. E você estar aqui conosco, sentada aqui com a gente, para mostrar que você tem que ter fé, você tem que buscar os seus direitos, né? É só que eu estou um pouquinho rouca, que eu estou meio gripada, peguei gripe. Você está sentindo, né? Mas está falando muito bem. Tá. Tá. Está falando muito Obrigada. bem. Não é, Beth? Não é um exemplo assim que a gente tem que ter de determinação? Com certeza. Eu acho, assim, eu não acho não, eu tenho certeza, né?
que a Madalena serve de inspiração, porque apesar de todo o sofrimento, a Madalena está aqui, forte, viva, né, Madalena? E com essa carinha boa, sempre com um sorriso no rosto, né? Que deixa aquela tristeza lá atrás e que hoje você quer viver alegria, né? Sim. Então eu sinto que a Madalena é um exemplo de mulher para todas nós, de força, de garra, é uma mulher guerreira, né? E que, infelizmente, a vida não deu a ela as oportunidades necessárias, né? Mas também não fez dela essa mulher amarga que poderia estar aí hoje, né, Vacira? E a gente não vê essa mulher na Madalena. A Madalena é uma pessoa feliz, apesar de tudo, né, Madalena? Eu sinto que você, assim, tem uma áurea boa, é tão bom estar perto de você, né? Ouvir você falar com essa suavidade, com essa calma, né? Talvez um pouco de embaraço, mas por quê? Ela não teve oportunidade de estar convivendo com outras pessoas. Quando você sai, que fala que não conversava, mas eles não deixavam, com medo de você falar a verdadeira situação sua lá dentro, né? Mas, graças a Deus, Nossa Senhora, você foi liberta, né? A comida também era resto, não era rapa de arroz, não almoçava na hora que eles almoçavam. Era o resto que você comia? Era o resto. Depois que eles almoçavam, eu almoçava. Comida fria. É sobra. Isoleta. Isso mostra, né, a grandeza do coração dela, porque ela poderia estar falando isso com rancor. Por mais que essa situação trouxe essa tristeza para ela, que realmente é uma situação que a gente que está aqui, nessa situação que nós estamos, que a gente pode ser considerados umas pessoas privilegiadas, né? Ela, né, passar por tudo que ela passou, ela fala, mas ela não fala com raiva, ela não fala com rancor, ela fala com tristeza, lógico. Mas isso demonstra a grandeza de coração e demonstra que ela também está conseguindo perdoar. E isso que faz ela trazer no rosto esse sorriso, porque é importante. Porque se você guarda essa mágoa, se você guarda esse rancor, você até adoece. Ela fala com tristeza, mas ela não fala com raiva, ela não fala com rancor. E isso é que está fazendo hoje a vida dela ser mais bonita. Ela está enxergando com mais clareza as coisas lindas que ela está vivendo, está proporcionando ela viver essa felicidade, porque ela não guardou rancor. Não é, Madá? É isso, Madá? É, isso. Você perdoou? Não perdoei, mas eu não tenho raiva, não. Não tem raiva? Que a raiva entristece a gente. A gente transparece essa raiva na nossa fisionomia, no nosso olhar, no nosso sorriso, e a gente olha para ela e vê que ela não transborda isso. Ela está transbordando hoje a felicidade de estar podendo viver o que ela nunca viveu. Então, não ficar aproveitando, né? Exato, não ficar remoendo, né, aquela coisa que foi e foi. Então, essa é a maior grandeza dela. Mesmo porque ela não teve uma oportunidade durante todos esses anos, né, Madá? De viver uma vida muito triste, muito sofrida. E hoje que você se sente liberta, se você não aproveitar isso, carregar mágoa, rancor no coração, você não vai viver esses anos que te esperam. Então não vai adiantar, você vai ser escrava do rancor, da raiva, da tristeza. Isso não vai fazer de você uma pessoa melhor, né? Então, e você não vai viver, e você precisa viver. Você precisa viver o agora e viver aquilo que você não viveu antes. Exatamente. Né? Então, você tem que ser melhor, você tem que ser feliz para que compense toda aquela tristeza que você passou lá atrás. E deixa ela lá atrás, deixa ela lá. E vive o hoje, o amanhã, o depois.
passado fica lá. O passado fica lá, não vai adiantar nada. Isso, o né? passado fica lá. Uma confusão. Você apoia muitas mulheres, como você falou. Apoio. E recebe o apoio de muitas mulheres também, né? Recebo. E falando em grande mulher, na grandeza dos trabalhos, vamos ali para a tia Luzia falar da paixão dela para o carnaval? Como que era? A minha mãe participava de uma escola de samba que chamava Brasil Moreno, que era uma escola de samba do Manuel Nazaré, que era o Zinego, né? Conhecido por todos como Zinego. Durante muitos anos, ali no Corina, a gente morava ali, era um campo de futebol. Corina, a escola. Isso, ali era um campo de futebol, eu morei ali até meus 9 anos. Meu pai tomava conta do campo de futebol da Merciana. E ali o Zinego ensaiava uma escola de samba. E a minha mãe era parceira dele durante muitos anos. Um dia a gente já estava mais crescido, né? Eu tinha crescido e tal, ela já tinha mudado dali, já era viúva. Ela parou e pensou e disse: eu tomar conta de escola de samba do outro, por que não da minha? Aí a minha mãe chamou a gente, reuniu e falou que queria montar uma escola de samba. E montou a escola de samba Rosa de Ouro. Começamos como bloco, mas a minha mãe já vinha lá atrás, antes do Brasil Moreno, tinha o Grêmio Cultural. Já era carnavalesca. Já, minha mãe já nasceu ali. Gostava do samba. A minha mãe, na verdade, a minha mãe gostava da farra, a minha mãe gostava de viver, né? Apesar de trabalhar muito, minha mãe era muito guerreira, trabalhava muito. Desde pequena eu entendo que a minha mãe deixava a gente com a minha avó e levava minhas primas, que era maior, para as festas, mas assim ela aproveitava também, se divertia, né? Então minha mãe perdeu, sabe, Vacira? Minha mãe era tão apaixonada pelo carnaval que minha mãe perdeu joias. Minha mãe perdeu o telefone, que naquela época, no início, o telefone residencial era muito difícil, não era para qualquer um. Né? Hoje não, hoje quase ninguém tem que tem um celular, mas o telefone de linha era muito difícil. Ela perdeu como? Ela vendeu para investir? Porque a verba que a prefeitura dava não supria aquilo que ela queria mostrar na avenida. Uhum. Então minha mãe penhorava joia, a minha mãe esqueceu de pagar, perdeu o telefone. Minha mãe era assim, um descontrole emocional muito grande pelo carnaval. Era a paixão. Porque a gente falava para ela assim: mãe, calma, isso é caro. Não, menina, eu tenho que pôr na avenida, que eu tenho que pôr minha escola. E, assim, depois o resultado realmente era bonito de se ver. Foi muito premiado, não foi? A Rosa de Ouros, mesmo sendo a escola, uma das escolas mais novas de Uberaba, e já existia outros, Bamba do Fabrício, Grêmio Recreativo e Cultural, Brasil Moreno e tantas outras escolas bem mais antigas. A partir do momento que a minha mãe fundou essa escola, mesmo buscando as outras lá atrás, a Rosa de Ouro foi a escola que mais conseguiu o título dentro da cidade de Uberaba. Era assim, a escola de samba Rosa de Ouro era uma família, que todos que faziam parte dela eram apaixonados, vestia camisa, né? Porque teve uma época que as escolas de samba tinham muita dificuldade em colocar componentes na avenida. Que eu dizia assim, que a gente tinha a matéria-prima, mas não tinha o material humano. E todos que iam sair queriam tirar proveito. Se você me pagar X, eu vou. Se pagar Y, eu vou. Muitas escolas de samba teve esse problema, enquanto a Rosa de Ouro, não. Eu não sei se é porque minha mãe também mostrava, minha mãe abraçava todos que ali iam. E a gente se tornava uma grande família. Era a tia Luzia para lá, cá, a vó Luzia. Assim, minha mãe tinha branco, azul, vermelho, todo, cor de pele, era neta, era sobrinha, era mãe. Minha mãe abraçava. Agregava. Isso. Então eu falo assim, que a gente tem aquela família de sangue, mas tem a família de coração. E que é muito grande, Vacira, porque hoje eu reconheço. Hoje eu vi a grandeza que era minha mãe. Então, o seu desafio qual é? De manter viva essa energia, essa vibração dela, esse legado, né? Que você fez parte, via como a mãe, agora você está com um olhar assim, vê aquela mulher, olhar mais distanciado, que você está vendo pelas manifestações das pessoas, que para você isso era natural, né? A gente achava assim que era querida, mas
Era uma coisa muito simples. Depois, agora, com a morte da minha mãe, eu vi o quanto a minha mãe era grande, o quanto minha mãe era importante. Sabe assim, minha mãe foi de uma grandeza. Hoje eu reconheço que minha mãe foi de uma grandeza, assim, gigantesca. Porque eu falo assim, sabe, Isoleta? Por ser minha mãe, por ter sido uma mulher negra, por não ter estudo de escola, né? Mas ela tinha um estudo da vida, né? Que ela aprendeu. E a minha mãe foi uma pessoa muito importante. Hoje eu reconheço isso. Por eu ter visto, sabe assim, no velório da minha mãe, a grandiosidade que foi aquilo, sabe? Muito, não existe. Eu falo assim que eu vi aquilo na televisão. Eu vi a minha mãe, uma pessoa negra, pobre, humilde, minha mãe receber assim 27 coroas de flores. A minha mãe ser carregada num corpo de bombeiro. Sabe assim, eu não vou ver isso mais. Eu não vou ver mais. Então eu vejo a grandeza que é a minha mãe. E eu sempre brincava com ela, como quando você fala assim, de dar continuidade, eu brincava com a minha mãe assim. Eu falava para ela assim, eu chamava ela de Curica, né? Aí eu falava assim para ela assim, falava, nossa senhora, você está deixando tudo de herança para mim, eu não quero nada disso. Até as coisas ruins você deixa para mim. Aí ela falou assim, você toma conta. Eu falava assim, não, eu não quero isso para mim. Eu brincava, minha mãe tinha um problema na perna, aí eu tive um problema na perna, eu falei, até isso, até as coisas ruins você está deixando para mim. Mas não era amor, era carinho, né? Era uma brincadeira, que a minha mãe sempre foi de brincar com a gente, sempre deu essa liberdade, sabe? De a gente rir, da gente chorar junto e tudo. E a gente, com certeza, a gente vai dar continuidade ao legado de tudo que a minha mãe deixou, de tudo que a minha mãe nos ensinou, sabe? Porque é o que nós podemos retribuir a ela, de todo o amor que ela nos deu, de tudo aquilo que ela nos proporcionou. O mínimo que nós podemos fazer é dar continuidade ao legado dela. Deus te abençoe. Amém. Eu lembro um dia que eu cheguei para ela e falei assim, tia Luzia, estou chamando você de tia Luzia, você não importa, não? Não, minha filha, que é isso? Isso tudo é meu sobrinho, você pode me chamar de tia Luzia, que eu fico muito feliz. Eu falei, tá bom então, tia Luzia, eu vou continuar. Incorporou ao nome, né? Sim, e a gente vê a tia Luzia, a Madá, são... Quantas tias Luzias não tem Brasil afora? Que toma conta da sua família, que tem que trabalhar para sustentar seus filhos, muitas das vezes seus netos, que está morando ali naquela periferia, que não tem absolutamente nada, ajuda de nada, que tem que sair praticamente de madrugada, tá ali, tem que deixar às vezes os filhos pequenos sozinhos, porque ela é o único meio de... Ela é a única pessoa que precisa, porque ela tem que sustentar aquela família, preocupada se o filho foi para a escola, se o filho vai virar bandido, o que o filho está fazendo. Essa é a nossa realidade no Brasil. O que é preciso fazer, Isolita, então, para essa luta antirracista evoluir? É pôr em prática. Pôr em prática as leis, pôr em prática as cotas, porque as pessoas mais cota, não, porque tem, e ainda as cotas tem um outro problema. Às vezes a pessoa entra na faculdade pelas cotas, só que ela não tem condição de se manter, porque ela precisa, às vezes, pegar 2 ônibus, ela precisa comer, ela tem que passar o dia fora, lá na faculdade, que mora longe, e às vezes passa o dia inteiro sem comer, porque não tem condição. Então tem uma evasão muito grande, porque ele não consegue se manter ali. Então quando você olha uma faculdade federal ou particular, se você entra numa sala desses cursos que eles falam que são mais importantes, como medicina, como odonto, você não vê negro. Porque mesmo numa federal, porque é caro se manter lá dentro, e às vezes as pessoas realmente não têm condição. E quando forma, aí é outra luta, No mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Que às vezes ele acaba sendo um profissional desacreditado, né?
pela cor da sua pele, ele acaba sendo que acontece, né, Isoleta? Acontece. De chegar e falar, eu quero falar com o doutor tal. Se for apresentar um negro, sou eu mesmo, eles não vão acreditar. Aí eles acham que é brincadeira, que ele quer, ele acha que aquele é um empregado. Meu pai contava muito, às vezes ele estava na faculdade, tinha acabado formando, atendendo. Ai, eu Só quero esclarecendo, a Isoleta é filha do doutorado Adão. Com o doutor, falou, não, sou eu, doutor, não, mas eu quero é um branco para me atender. Então, aí quando a gente olha o universo da mulher negra, né, que está muito intrínseco ainda dentro dela, que ela foi criada para ser o quê? Empregada doméstica. Ela foi criada para o homem, né? Ela está intrínseco ali. Ela foi criada para cuidar do filho do patrão. Então, quando você vê algumas mulheres negras se libertando desta coisa que está intrínseca dentro dela, que vem lá da época da escravidão, se libertando disso, indo para as faculdades, sendo jornalistas, sendo juízas, é libertador. Mas isso não é porque alguma coisa mudou de lei, não. É porque ela conseguiu se libertar. Foi uma luta interna? Fez uma luta interna. Porque se a gente for olhar, quando você vai entregar um currículo numa empresa, o que está escrito lá no anúncio? Boa aparência. E quando você põe a foto lá de uma mulher negra num currículo, não tem a boa aparência, você já é praticamente excluída. A vaga praticamente já não existe mais. Não existe mais. Né? Porque qual que é a boa aparência? É branco, cabelo loiro, de preferência loira, tal. Então, nós não caminhamos, a luta é muito grande, a luta foi muito grande, teve muitas pessoas que começaram, como a Benedita, que é um exemplo de mulher negra, que saiu do morro. E aí a gente olha que como nós não avançamos, quando aquela deputada chama ela de Chica da Silva, numa plenária, e o que aconteceu com essa mulher? Branca, cadê a lei? Aí quando eu falo que a lei não existe. É quase que uma luta solitária, então, individual. Isso. Tem os movimentos, né, que tá aí lutando, tá aí correndo, como eu te falei, da Globo, como muitos, né, a gente olha a luta, a Beth está aqui, que eles têm uma tenda de Umbanda, e a maioria lá atrás de umbandista eram o quê? De onde que veio a Umbanda? Da senzala. Da senzala. E aí você vê quão é grande ainda a discriminação quando você fala que eu sou umbandista. Existe uma grande intolerância. Intolerância religiosa com as religiões de matizes africanas. Então, a gente fica olhando, e hoje, eu não sei se a Beth também que está nesse movimento, parece que a intolerância aumentou muito. A gente vê cada crime, cada coisa na internet. Acho. Sabe? E contra aumentou muito. E contra a mulher, então, contra a mulher negra, que não tem apoio, que não tem nada, essa então sofre muito mais. Nós vamos encerrar o programa com uma mensagem aqui, se vocês me permitem, da nossa Madá. Com certeza. Né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, quero não, estou meio rouquinha. Está um pouco rouca? Estou conseguindo. Tô. Então nós te agradecemos muito, tá? Tá. Deus te abençoe, todos nós, você, a nós todos. nessas lutas que a gente tem que fazer juntas, né? E logo você vai estar muito bem e outros dias a gente pode voltar e conversar mais ainda sobre a sua história, porque ela ainda não acabou, né? Ainda tem pendências jurídicas, né? Ainda tem advogado te defendendo, né? Não acabou ainda. Não ainda acabou. Tem a indenização ainda. Agora eu vou ter um negócio lá, outra justiça lá, vou falar lá no advogado. Depoimento. Depoimento agora, em agosto. É isso mesmo, mas está dando muito certo, Tá. né?
Você já está livre, graças a Deus? Tô. Já viu o mar? Já viu? Já conversa com todo mundo na Converso rua, todo né? mundo na rua, toda vez que eu paro, tem gente parando perto de mim, eu sei que é nadar, tirando foto, estou conhecida. Muito bem. Encerramos aqui, então. Estou muito feliz de você estar assim. Bom, uma palavra que Você fecha também. muito bem, né? Estou muito feliz, não é isso? É o que todos nós desejamos para você. Obrigada. Viu? Que você fique feliz mesmo, ter uma vida feliz. Você merece. Nós falamos sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Em Uberaba também tem uma lei municipal que trata deste assunto. Entrevistei aqui a Isoleta Adão, a Elizabeth Cardoso, a Madalena Gordiano, a nossa querida Madá. Essa entrevista depois você pode acompanhar também no canal YouTube. Mas agora continua com a nossa programação na TV Câmara. E eu agradeço imensamente a presença de vocês Nós que aqui. Nós que Agradecemos. agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E muito obrigada por sua companhia. Até breve.